Olá, boa tarde, professora Vanessa. Vim hoje para a gente falar um pouquinho sobre eletrocardiograma. Para a gente falar de eletro, a gente precisa relembrar um pouquinho sobre o funcionamento da bomba cardíaca, né? O coração, ele possui 4 câmeras cardíacas, divididas em átrio direito e esquerdo e ventrículo direito e esquerdo. Do ventrículo esquerdo, ele joga sangue, né? Ele ejeta sangue através da aorta. Mas para que isso aconteça, existem 2 momentos, o momento da sístole e o momento da diástole. A sístole é o momento de contração ventricular, né? E a diástole é o momento do relaxamento. Então, durante a sístole ocorre a ejeção e durante a diástole ocorre, então, o preenchimento das câmaras cardíacas. Bom, pensando nisso, a gente sabe que músculo precisa de um potencial elétrico, precisa de um potencial de ação para ser realizada a contração. Não é diferente na bomba cardíaca, né? Na bomba cardíaca não é diferente. Então, a gente precisa ter esse impulso elétrico para ser ejetado o sangue e ser realizada a contração muscular. São conhecidos 2 nós no coração. O que são esses nós? Os nós são umas regiões de concentração desse pulso elétrico. Nós temos o nó sinoatrial, né, e o nó atrioventricular. No nó sinoatrial, o impulso gerado, ele chega até o nó sinoatrial, ele se propaga para os átrios, chegando até o nó atrioventricular. Quando ele chega no atrioventricular, ele desce pelo feixe de His e se propaga pelas fibras de Purkinje, mandando então esse impulso elétrico para os ventrículos. Bom, ok, pessoal. Então, a gente precisa desse potencial de ação para ser realizada a contração. Após gerado esse impulso elétrico, né, a gente tem uma propagação elétrica. E aí, há algumas respostas que a gente chama de 3 fases, né? Que a primeira fase é a fase de despolarização, que é nesse momento em que a entrada do cálcio, lembra lá do potencial de ação? A entrada do cálcio na célula. E aí ele vai despolarizar e mandar um potencial na membrana positiva. A fase 2, que é a fase de repolarização, acontece então pela saída do potássio, né, repolarizando as células. E a fase de despolarização espontânea, que é a entrada de cálcio e a diminuição desse potássio, da saída desse potássio. Pessoal, qualquer alteração, né, nessas fases, a gente tem o que a gente chama de arritmia cardíaca. A arritmia cardíaca, pessoal, ela também é conhecida como disritmia, né? Então, são alterações no pulso elétrico que vão alterar a contração ventricular, a diástole e a sístole, né? Bom, então só pra gente repetir, né? Tem uma onda de despolarização elétrica que vai se propagar por todo o coração, certo? Pra gente ter a contração mecânica. Depois que acontece a despolarização, lá no nó sinusal ou no nó sinoatrial é a mesma coisa, né? Ele vai se propagar pelos átrios, chegando até o nó atrioventricular. Do nó atrioventricular, ele desce pelo feixe de His e se propaga pelas fibras de Purkinje. Ok, pessoal? Então, para a gente poder entender isso, a gente precisa relembrar aí algumas coisas. A gente precisa falar aí de algumas coisas. Por exemplo, quem não recorda de potencial de ação, bomba de cálcio, bomba de potássio, vai ter que dar uma buscadinha aí e relembrar, tá? Quando a gente olha para um eletrocardiograma, existem vários tipos de traçados, né? De traçados do eletro. São o que a gente chama de 12 derivações. Essas derivações, a gente vai utilizar a D2, que é mais voltada para a parede ventricular esquerda e onde a gente consegue identificar mais os infartos aí. Quando a gente for falar disso, quando a gente for relembrar disso, pessoal, tem que ter bem em mente a questão anatômica mesmo, de ventrículo esquerdo e qual que é a função dele. Então, quando a gente olha para uma derivação D2, nós temos algumas ondas, e cada onda do traçado, ela é representada por uma letra, né? A primeira onda, a gente chama de onda P, que é a despolarização dos átrios,
tá? O QRS é a despolarização ventricular. E a onda T, que é a próxima onda, é a repolarização dos ventrículos. Aí você vai dizer assim pra mim, mas Vanessa, eu tenho a onda P, que é a despolarização de átrio, o QRS, que é a despolarização ventricular, e aí eu te falo, né? Por que são 3 letras? Porque, né, a despolarização ventricular, a contração, o impulso elétrico do ventrículo, ele é muito maior do que o do átrio. Então, a gente tem o QRS. E nós temos a repolarização ventricular, que é representada pela onda T. Muito bem. E cadê a repolarização do átrio? A gente não consegue visualizar nesse traçado de derivação D2 a repolarização atrial. Porque a repolarização atrial ela é tão pequena, a onda é tão pequena, e o QRS ele é tão grande, ele se sobressai aí a essa repolarização, tá? A essa despolarização. Desculpa, repolarização mesmo. Bom, o QRS a gente forma de complexo de QRS, né? Quando não tem QRS no traçado, significa que tem um bloqueio atrioventricular, ou seja, não propaga o impulso elétrico para os ventrículos, e aí a gente tem algumas situações patológicas, tá? E nós temos alguns intervalos. O que é intervalo? O intervalo é quando começa uma ação e termina outra. E ela termina antes de iniciar uma outra. Por exemplo, eu tenho um intervalo ST, que é o que a gente vai mais ver aqui. O que é o intervalo ST? É desde a linha, né? Desde o traçado do S até o T. E é ali, pessoal, que geralmente a gente consegue visualizar as alterações de infarto, tá? Nesse intervalo, nesse segmento ST, quando ele tem uma alteração nesse segmento, né? Quando ele tá para baixo, ele significa que as células daquela região sofreram uma isquemia cardíaca. Ela tá funcionando, mas ela teve uma isquemia, ela teve uma diminuição de aporte de oxigênio, tá? E quando ela está para cima, né? Quando ela tem um deslocamento dessa curva para cima, significa, né, que a gente tem um supra-ST. O que é o supra-ST? A célula daquela região sofreu uma necrose, né? Então, ela tem uma lesão nessa célula, ela já necrosou, ela perdeu função. Então, quando a gente olhar para o segmento ST, tá? Nós vamos ter duas situações. A primeira delas é um infra-ST, que significa que a célula sofreu uma isquemia cardíaca, diminuiu o aporte de oxigênio, mas ela ainda é funcionante. E a gente pode ter um supra-ST. No supra-ST significa que essa célula, ela sofreu uma necrose e perdeu função, tá? Pessoal, então, os traçados, eles vão... a gente vai observar sempre a derivação do D2, né? A onda P, que é a despolarização atrial, o QRS, que é a despolarização ventricular, e a onda T, que é a repolarização. Quanto mais largo esse QRS... Quanto mais largo, maior a chance de ter um atraso, um bloqueio aí no nó atrioventricular, tá? Então, assim, quando a gente for falar de eletro, uma das coisas muito importantes que a gente tem que olhar é se tem as ondas, né? Se tem onda P, QRS, T. A gente observa a largura desse QRS e principalmente o segmento ST, que é para ver se tem um infra ou um supra-ST aí. Pessoal, de uma forma bem simples, bem corriqueira, eu tentei trazer e informar para vocês o que significa os principais achados do eletrocardiograma para nós, principalmente fisioterapeutas. E espero que tenha sido de bom grado, né, de bom aproveitamento. E se tiver alguma dúvida, deixa no comentário, tá bom? Beijo, tchau, tchau.